Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo visual de hoje. Nós vamos mergulhar direto num dos momentos mais emocionantes e profundos do clássico espírita Nosso Lar, o capítulo 25. Sabe aquele momento de virada na vida em que a gente precisa colocar as ideias no lugar e entender a verdadeira essência do trabalho espiritual? É bem por aí. Vamos desvendar juntos o que torna essa passagem, chamada O Generoso Alvitre, algo tão transformador. Mas antes de destrinchar a história, a gente precisa parar e fazer uma pergunta muito honesta. O que significa recomeçar de verdade? Será que é só mudar de ares, de cidade, de emprego? Ou será que o buraco é bem mais embaixo, exigindo uma transformação interna daquelas bem dolorosas? Vamos guardar essa reflexão, porque ela é o coração de tudo que a gente vai ver aqui. Para começar, o título do capítulo é O Generoso Alvitre. E alvitre é daquelas palavras mais antigas, né? Basicamente significa um conselho ou uma sugestão dada de coração para proteger ou guiar alguém. E o cenário aqui é exatamente esse. A sábia e amorosa Dona Laura dando aquele conselho de mãe para o nosso protagonista, o André Luiz, momentos antes de uma grande guinada na jornada dele na colônia. E o André tá naquela fase em que finalmente quer se sentir útil, sabe? Ele se prepara e pede para visitar o Ministério da Regeneração. Ele quer sair da inércia, quer colocar a mão na massa. Mas é bem nessa hora que a Dona Laura entra em cena. Ela entende que a nossa atitude mental ao abraçar uma nova oportunidade importa tanto quanto a oportunidade em si. Ela quer garantir que o André vá com a mentalidade certinha. Aí ela solta um aviso que é de arrepiar. Olha só. Pesquisar atividades alheias, sem testemunhos no bem, pode ser criminoso atrevimento. Pesado, né? Ela está enfatizando que chegar num ambiente só para bisbilhotar o que os outros estão fazendo como um mero curioso, sem a menor intenção de arregaçar as mangas e ajudar em troca, bom, no plano espiritual isso beira a audácia criminosa. É muito interessante a gente notar esse contraste. De um lado, a mera observação estática, aquela coisa de ficar só olhando. Do outro, a ação ativa, o tal do testemunho no bem. A grande sacada da Dona Laura é que o crescimento espiritual genuíno não aceita a plateia. A gente precisa largar a poltrona confortável de espectador e ir para a linha de frente, abraçando o papel exaustivo de quem realmente trabalha e serve. E se a gente desdobrar um pouquinho mais essa sabedoria, fica muito fácil ver os perigos dessa curiosidade ociosa. Pensa bem, quantas das nossas falhas, aqui na Terra ou no plano espiritual, não nascem dessa vontade de apenas observar e julgar os outros? Tem muita gente querendo dar nota e pouquíssima gente querendo construir. Essa atitude só gera estagnação e nos faz perder oportunidades divinas incríveis. Na prática da história, a Dona Laura deixa bem claro para onde o André está indo. O Ministério da Regeneração não é uma colônia de férias. É a região mais densa, mais baixa dali. Um lugar de suor, de lutas árduas, onde as tarefas mais pesadas, difíceis e até humilhantes acontecem para resgatar espíritos que estão em um nível gigante de sofrimento. E para não deixar sobrar nenhum pingo de vaidade no André diante dessas tarefas simples, ela traz uma frase belíssima. O maior trabalhador é o próprio Cristo, e ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Gente, isso muda tudo. Se o espírito mais elevado que já pisou no mundo encontrou dignidade no pó e no trabalho braçal de uma oficina, quem somos nós para exigir só posições de destaque? Com essa orientação, a gente consegue ver um passo a passo super claro para quem quer evoluir de verdade. Primeiro de tudo, ter a vontade de servir incondicionalmente. Segundo, aceitar aquela tarefa super humilde, sem reclamar. E terceiro, e só depois dos dois primeiros, é que vem o tal do mérito. O direito a coisas novas só aparece quando a gente prova a nossa boa vontade através do suor humilde e silencioso. Chegamos num ponto que, de verdade, é o clímax emocional desse conselho todo. A Dona Laura traz um conceito profundo que bate na porta de todo ser humano. A ciência de recomeçar. E ela fala ciência mesmo, viu? A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. Não é só tentar de novo ao acaso. É um aprendizado constante. É desconstruir quem a gente acha que é para poder se reconstruir. Para ilustrar isso, ela usa um exemplo histórico que não tem erro. Paulo de Tarso. Imagina o contraste. O cara era um doutor da lei, respeitadíssimo, super culto, cheio de orgulho no sinédrio. E de repente ele joga todo esse prestígio fora para recomeçar a jornada dele do zero, como um simples e pobre tecelão no meio do deserto. Ele sacou que, para subir na vida espiritual, a primeira coisa a fazer é descer do pedestal. Trazendo isso para o nosso dia a dia,
Fica claro que a ciência de recomeçar não tem nada a ver com apagar o passado mágico e fingir que nada aconteceu. É ter a humildade colossal de se refazer desde a fundação. Exige renunciar ao orgulho, olhar de frente para os próprios erros e, o mais importante, achar alegria genuína nas menores ações de serviço, naquilo que o mundo muitas vezes despreza. Como era de se esperar, essas palavras caem como um remédio curativo na alma do André Luiz. A história relata que ele chora, mas é aquele choro de alívio e de alegria profunda. Ele pega as mãos da Dona Laura num silêncio gigante de gratidão, percebendo ali que aquela sabedoria fraterna, dada de forma tão gratuita, era o que ia salvar a trajetória dele dali para frente. E justo quando a Dona Laura conta que ela mesma está prestes a reencarnar na Terra, ela deixa uma última instrução para André. E claro, para todos nós. É simples e confortante e poderosa. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. É um mapa da vida inteira, né? O trabalho como a nossa ferramenta, a alegria como nosso combustível e a fé como a base que sustenta tudo isso. Para fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação para a gente levar para a vida. Como nós vamos aplicar essa nobre ciência de recomeçar na nossa própria jornada aqui na Terra, hoje mesmo? Que essas lições fiquem martelando dentro da gente, nos desafiando a descobrir onde o nosso orgulho ainda precisa ser abandonado. Porque é só lá na humildade que o sagrado trabalho de recomeçar pode, de fato, acontecer. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.